Senhor Deus, agradecemos por este momento de comunhão e aprendizado na Tua Palavra. Pedimos a Tua orientação enquanto exploramos o capítulo 22 do Apocalipse. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos dê entendimento sobre as verdades que aqui estão reveladas. Ajuda-nos a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas e a nos prepararmos para a esperança que temos em Cristo. Que nossa discussão seja edificante e que possamos crescer em fé e sabedoria. Em nome de Jesus, amém. O capítulo 22 do Apocalipse é o último do livro e apresenta uma visão da Nova Jerusalém, a cidade celestial, e a culminação da promessa de Deus para a humanidade. Aqui estão os principais pontos abordados nesse capítulo. O rio da água da vida. Capítulo começa descrevendo um rio puro da água da vida, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Este rio simboliza a vida eterna e a bênção de Deus. 2. A árvore da vida. Em ambos os lados do rio, a árvore da vida, que produz frutos em cada mês e cujas folhas servem para a cura das nações. Isso representa a restauração e a saúde que Deus traz para o seu povo. 3. A presença de Deus. O texto afirma que não haverá mais maldição, e os servos de Deus o adorarão e verão o seu rosto. Isso simboliza a comunhão plena entre Deus e a humanidade. 4. A reafirmação das profecias. O anjo reafirma as palavras proféticas do livro e exorta os leitores a manterem-se fiéis e vigilantes, pois a vinda do Senhor está próxima. 5. A promessa do retorno de Jesus. Jesus declara que vem em breve, trazendo recompensas com ele para cada um segundo suas obras. 6. Um apelo final. O capítulo termina com um apelo àqueles que têm sede para virem e beberem da água da vida, enfatizando a oferta gratuita da salvação. Esses temas destacam a esperança e a promessa de redenção, bem como a importância da vigilância e da fidelidade na vida cristã. 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. 3. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. 9. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. 11. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. 15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. 19. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro.
20 Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. 21 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O capítulo 22 do livro do Apocalipse é o último capítulo da Bíblia e contém uma visão rica e simbólica do fim dos tempos, da nova criação e da promessa de Cristo. Abaixo está uma análise detalhada versículo por versículo. Apocalipse 22 versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Análise: este versículo introduz uma imagem do rio da água da vida, simbolizando a fonte de vida eterna e a plenitude que vem de Deus. O fato de ser claro como cristal sugere pureza e santidade. O trono de Deus e do Cordeiro indica a soberania divina e a centralidade de Cristo na nova criação. Versículo 2. No meio da praça da cidade, de uma e de outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês o seu fruto, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Análise: a árvore da vida remete ao Éden, Gênesis 2h09, e simboliza a provisão de Deus para a vida e a saúde. Os 12 frutos podem representar a plenitude e a diversidade da vida em Cristo, e as folhas que trazem cura simbolizam a restauração completa das nações. Versículo 3. E não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nele, e os seus servos o servirão. Análise: este versículo promete a remoção da maldição que entrou no mundo devido ao pecado, Gênesis 3, 14, 19. A presença de Deus e do Cordeiro indica um relacionamento íntimo entre Deus e seu povo, onde os servos de Deus o adoram e servem. Versículo 4. E verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Análise: ver a face de Deus é um símbolo de comunhão íntima e perfeita com Ele. Ter o nome de Deus nas testas sugere a identidade e a possessão divina, indicando que pertencemos a Deus. Versículo 5. E não haverá mais noite, e não precisam de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Análise: a ausência de noite representa a eliminação de trevas, pecado e morte. A luz de Deus é suficiente para iluminar a nova criação, e a ideia de reinar para sempre enfatiza a eternidade do reino de Deus. Versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Análise: a afirmação de que as palavras são fiéis e verdadeiras sublinha a certeza das promessas de Deus. O envio do anjo para revelar essas verdades reforça a importância da revelação divina. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Análise: a promessa de que Cristo vem sem demora enfatiza a iminência do seu retorno. A bem-aventurança ligada à guarda das palavras do livro sublinha a importância da obediência e da vigilância. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e, tendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Análise: João reconhece seu papel como testemunha das visões. A sua adoração ao anjo, embora seja um ato de reverência, também ressalta a necessidade de discernir a adoração que deve ser dirigida apenas a Deus. Versículo 9. Mas ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu, e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Análise: o anjo corrige João, enfatizando que a adoração deve ser reservada a Deus. Isso destaca a importância da centralidade de Deus na adoração. Versículo 10. E disse-me: não seaus as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Análise: a instrução para não selar as palavras indica que a mensagem do Apocalipse deve ser divulgada e não retida, pois os eventos estão próximos de ocorrer. Versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é imundo, imunde-se ainda, e o justo faça justiça ainda, e o santo santifique-se ainda. Análise: este versículo reflete a inevitabilidade da escolha humana. Ele sugere que as decisões tomadas têm consequências eternas, e que o caráter de cada um será manifesto no final. Versículo 12.
Eis que venho em breve, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo a sua obra. Análise: a recompensa de Cristo está ligada às obras, enfatizando a importância da ação e do comportamento ético dos crentes. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Análise: essa declaração revela a eternidade de Cristo e sua soberania sobre toda a criação. Ele é a origem e o destino de todas as coisas. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Análise: lavar as vestes simboliza a purificação e a santificação, essencial para ter acesso à nova criação e à presença de Deus. Versículo 15. Mas fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Análise: este versículo destaca as consequências da impureza e da desobediência. Os cães podem simbolizar aqueles que são excluídos do reino de Deus, representando a moralidade e as práticas contrárias à vontade divina. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Análise: a afirmação de que Jesus é a raiz e a geração de Davi reforça seu papel messiânico e sua conexão com as promessas do Antigo Testamento. A estrela resplandecente indica esperança e luz em meio à escuridão. Versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Análise: este convite universal à salvação enfatiza a graça de Deus. O Espírito e a noiva, a Igreja, clamam pela vinda de Cristo, refletindo o desejo de todos os crentes pela consumação do reino. Versículo 18. Eu testemunho a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes adicionar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Análise: este versículo adverte contra a distorção da mensagem do Apocalipse. A seriedade da advertência ressalta a importância de permanecer fiel à revelação divina. Versículo 19. E se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Análise: assim como no versículo anterior, este adverte sobre as consequências de alterar a mensagem. A exclusão da árvore da vida e da cidade santa representa a perda de comunhão com Deus. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Análise: a afirmação de que Cristo vem em breve é um lembrete constante da esperança do retorno do Senhor. O clamor "Vem, Senhor Jesus", expressa o desejo ardente da Igreja. Versículo 21. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Análise: o capítulo e o livro se encerram com uma bênção, reafirmando a centralidade da graça de Cristo na vida dos crentes e na obra da salvação. Conclusão. O capítulo 22 do Apocalipse oferece uma visão poderosa e esperançosa do futuro, repleta de promessas de vida, cura e presença divina. Ele enfatiza a importância da fidelidade, da pureza e da preparação para o retorno de Cristo, convidando todos a participar da vida eterna que ele oferece. Querido Deus, agradecemos por mais um momento de estudo e reflexão sobre a Tua Palavra. Ao encerrarmos nosso estudo do Apocalipse, capítulo 22, pedimos que as verdades reveladas neste livro penetrem em nossos corações e mentes. Que possamos viver à luz da Tua promessa de renovação e esperança, confiantes de que o Senhor voltará para nos buscar. Ajuda-nos a compartilhar essa mensagem de amor e salvação com aqueles que nos cercam, e a ser luz em meio à escuridão. Que cada um de nós, ao sair deste lugar, leve consigo a certeza de que somos Teus filhos amados e que temos um futuro glorioso em Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Chegamos ao final do nosso estudo sobre o Apocalipse, capítulo 22. Neste último capítulo, somos lembrados da beleza da nova criação e da promessa da vida eterna. A visão do rio da água da vida e da árvore da vida nos inspira a buscar a plenitude que Deus nos oferece.
É um chamado para permanecermos fiéis e vigilantes, aguardando a volta do Senhor. Que essa mensagem de esperança e renovação nos acompanhe em nosso dia a dia, guiando nossas ações e decisões. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários suas reflexões sobre o capítulo e como ele impactou sua vida. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Que a paz e a graça de Deus estejam com todos vocês. Até a próxima!